Após a dissolução da banda Pantera no ano de 2003, o guitarrista Dimebag Darrell formou um novo grupo, Damage Plan, e a promissora banda estava alcançando a fama em grande velocidade. Com o lançamento do seu primeiro álbum, vieram as apresentações ao vivo, embora com elas também tenham vindo alguns problemas. Em um concerto em Columbus, Ohio, um assistente furioso tentou invadir o palco. O homem frenético não parava de fazer uma afirmação veemente de que Pantera havia roubado suas letras. Felizmente, o indivíduo foi rapidamente expulso do local, escoltado pela equipe de segurança. E embora ele tenha derrubado uma plataforma de luzes, causando danos estimados em $2.000, o concerto pôde prosseguir com a normalidade prevista. O vocalista da banda brincou sobre a inclusão durante o show, mas o perturbado sujeito não ficaria tranquilo após o incidente. Pelo contrário, ele voltaria pouco tempo depois para continuar causando distúrbios. A banda não quis prestar queixa contra ele numa tentativa de evitar as tediosas audiências judiciais que isso teria acarretado. Deixando o fato para trás, 8 de dezembro de 2004, Damage Plan se apresentou no clube noturno Al Rosa Villa de Columbus, no estado de Ohio. Mas nesta ocasião, o perturbador desequilibrado começou a rondar as imediações do local. Depois das 10 da noite, ele escalou uma grade de metal de 3 metros de altura e conseguiu se infiltrar no estabelecimento. Sua façanha não passou despercebida. Rapidamente foi visualizado e perseguido pelo pessoal de segurança. Ainda assim, continuou correndo em direção à banda, que já estava interpretando a primeira música do seu repertório, Britain New Life. O distraído Darrell estava tocando sua guitarra, realizando naquele momento o sonho de sua infância. Finalmente, ele se tornou uma estrela do rock. O que o músico não sabia era que esse mesmo sonho estava prestes a custar sua vida. Mas não nos adiantemos. Como foram os primeiros anos de Dimebag Darrell? Quais foram os motivos que impulsionaram seu assassino a cometer tal massacre no local? Por quê? As últimas palavras de Dimebag foram Van Halen? É verdade que Phil Anselmo teve a entrada proibida? Seu funeral? Bem, para responder a essas perguntas, vamos voltar ao 8 de dezembro de 2004. O dia em que Dimebag Darrell morreu. Darrell Lance Abbott nasceu em 20 de agosto de 1966 em Ennis, Texas, Estados Unidos. Desde o seio familiar teve contato com a música. Seu pai, Jerry Abbott, era um produtor de música country. Por isso, desde muito cedo, o pequeno Darrell começou a frequentar os estúdios de gravação. E lá ele pôde ouvir grandes bluesmen da região, como Bex Henderson e Jimmy Wallace. E foi nesses estúdios onde um profundo desejo começou a se formar dentro dele. Ele queria tocar um instrumento. No início, ele começou com a bateria de seu irmão Vincent Paul Abbott. Mas aos 12 anos, decidiu se dedicar completamente à guitarra elétrica, tocando inicialmente músicas do Deep Purple. Embora depois do country, ele começou a se aprofundar no estilo de bandas como ZZ Top e Lynyrd Skynyrd. E houve particularmente dois grupos que reafirmaram sua paixão pela música pesada, Kiss e Van Halen. Um novo sonho então sacudiu seu espírito. Ele não queria apenas tocar um instrumento, mas também se tornar uma estrela do rock. Uma como as que ele tinha começado a admirar tanto. Rapidamente começou a competir em vários concursos de guitarra em seu estado, às vezes com mais de 100 pessoas de todas as idades. Em um deles, ele até ganhou uma guitarra, Jim, música livre. Infelizmente, logo foi proibido de continuar participando. Foi por mau comportamento? Havia algum tipo de problema com seu desempenho? Na verdade, a resposta é hilária. O jovem músico havia ganado tantas vezes que consideravam que não era justo que ele continuasse competindo. Mas nada disso conseguiu detê-lo. E aos 16 anos, junto com seu já mencionado irmão Vinny, decidiu consolidar suas habilidades e demonstrar seu talento com a criação de seu próprio conjunto. Era o ano de 1981, e na cidade de Arlington, Texas, estava prestes a nascer uma banda que mudaria tudo. Com Vinnie Paul na bateria, Donny Hart nos vocais, Tommy Bradford no baixo e Terry Terrence Lee Glaze, junto com Dar Abbott nas guitarras. Formou-se uma nova banda, Pantera. A banda começou a tocar covers e composições originais em clubes noturnos, com um estilo próximo ao glam metal.
No início, o grupo enfrentou dificuldades para definir seu estilo, lançando vários álbuns que não conseguiram uma grande repercussão comercial, como Metal Magic, Projects in the Jungle e Am the Night. Com o passar dos anos, eles também tiveram mudanças de cantor. Até 1987, quando Phil Anselmo se tornaria a voz principal. No ano seguinte, lançaram seu novo álbum Power Metal. Este trabalho, ajudado pela voz áspera e poderosa de Anselmo, marcou uma virada para um som que fundia o hard rock dos anos 80 com o então emergente thrash metal. Após o lançamento de Power Metal, Darrell, que até então era conhecido como Diamond Darrell, fez uma audição para uma já famosa banda de metal liderada por Dave Mustaine, Megadeth. Contudo, ele exigiu um requisito para se incorporar. Seu irmão Vinnie Paul deveria entrar junto com ele na bateria. Como o Megadeth já tinha um baterista fixo, Darrell finalmente não pôde ser escolhido e não pôde tocar na banda. E talvez tenha tido sorte, porque em 1990, e com o lançamento do disco Cowboys from Hell, Pantera acabou consolidando sua reputação na cena. A transformação do som foi radical, adotando definitivamente um estilo mais pesado e agressivo. Essa evolução foi impulsionada principalmente pelos potentes riffs de guitarra de Darrell. As turnês do álbum começaram e chegaram a abrir shows para bandas como Metallica, AC/DC e Judas Priest. Para o ano de 1992, Pantera transformaria a cena completamente com o lançamento de Vulgar. Display of Power, um álbum que redefiniu o som do metal e os consolidava como pioneiros do que mais tarde seria conhecido como Groove Metal. Com riffs explosivos e uma violência sem precedentes, a música deles os levou a compartilhar o palco com lendas do metal como Black Sabbath e Iron Maiden. No ano seguinte, Darrell deixaria de ser conhecido como Diamond Darrell para adotar o nome que o acompanharia nos anos seguintes, Dimebag Darrell. O próximo álbum, Far Beyond Driven, estreou em primeiro lugar na Billboard e nas paradas da Austrália. Mas nos anos seguintes, Anselmo começaria a sofrer problemas de saúde e vícios, chegando até a sofrer uma overdose por causa da heroína. Em 1996, tudo isso afetaria gravemente as relações dentro da banda. Paralelamente, Dimebag Darrell, seu irmão Vinnie Paul e o baixista Rex Brown se uniram ao vocalista de música country David Allan Coe para formar o projeto Rebel Meets Rebel, em 1988 para o ano de 2003. As diferenças entre os membros do Pantera já eram irreconciliáveis. Darrell e seu irmão tiveram conflitos com Anselmo, que finalmente resultaram na dissolução do grupo. Porém, Dimebag não ficaria parado. No ano seguinte, ele fundaria, ao lado de Vinnie, uma nova banda de metal. O conjunto, chamado Damage Plan, utilizava parte do som de Pantera e combinava com influências do thrash, do new metal e do post-grunge. Com Patrick Lachman como vocalista e Bob Silla no baixo, o Damage Plan rapidamente lançou seu álbum de estreia e ganhou popularidade, levando a novas turnês. O guitarrista se reinventou num piscar de olhos, o que acabou confirmando o que todos já sabiam. Haveria Darrell por um bom tempo? Ou era isso que eles acreditavam? Infelizmente, uma tragédia interromperia essa carreira meteórica. E é assim que nossa história volta ao início. 8 de dezembro de 2004, Damage Plan se apresentou no clube noturno Al Rosa Villa, em Columbus, Ohio. O público estava ansioso para ouvi-los tocar. Infelizmente, eles não poderiam fazer isso. Poucos segundos após o início do espetáculo, outro absolutamente dantesco se desenrolou no local. Um homem armado com uma pistola de 9mm conseguiu se infiltrar por um lado do palco, disparando contra o corpo de um membro, em particular, Dimebag Darrell. O músico recebeu o impacto de um total de 5 balas a queima-roupa. O público demorou para perceber o que realmente estava acontecendo, acreditaram inicialmente que tudo o que estava acontecendo fazia parte do show. Enquanto isso, o frenético atacante proferia gritos e insultos que deixavam claro o motivo de suas sinistras ações. Culpava Dimebag e seu irmão pela separação da Pantera. Em seguida, atacou outras 5 pessoas que tentaram intervir para ajudar o músico e parar o massacre. Conseguiu matar 3 e ferir gravemente 2, antes de fazer o técnico de bateria do Damage Plan como refém. Durante o massacre, houve outra intervenção, a da enfermeira Mindy Reese, uma fã de 28 anos que tentou salvar a vida de Darrell através de manobras de reanimação cardiopulmonar.
Infelizmente já era tarde demais. O músico de 38 anos havia perdido a vida instantaneamente. O pessoal do local agiu rapidamente e os serviços de emergência chegaram. Ao chegar ao local, o oficial James Dennigemeyer se deparou com uma cena pesadelosa. O atirador alterado estava fora de si e não tinha nenhuma intenção de abandonar sua tarefa homicida. Sem outra escolha, Niggemeier disparou com sua espingarda e acertou um tiro na nuca dele. As outras 3 pessoas que perderam a vida no atentado foram Nathan Bray, um fanático de 23 anos que levou um tiro no peito, Erin Hoke, um funcionário do clube de 29 anos que foi vítima de 6 tiros, e Jeff Mayhem Thompson, de 40 anos, o segurança do Pantera que foi abatido a tiros no peito, nas costas e na coxa. O técnico de bateria da banda, John Brooks, que tentou conter o atacante, e o gerente da turnê, Chris Paluska, ficaram feridos. No dia seguinte, várias figuras do rock expressaram consternação pelo ocorrido, oferecendo palavras de despedida, reflexão e conforto. Além disso, centenas de mensagens foram compartilhadas no site da banda, enquanto os fãs se aproximavam para deixar flores e cartões, em frente à casa dos irmãos. Abbott Vinnie, irmão do falecido Darrell, expressou rapidamente as seguintes palavras, carregadas de uma profunda dor. Com toda a sua grandeza e conquistas na guitarra, Dimebag será mais lembrado pela sua personalidade, seu carisma, seu cuidado com os outros, seu amor e, acima de tudo, seu coração. 2 vezes maior que todo o estado do Texas, Dimebag deu tudo todos os dias para cada um de nós. Obrigado a todos vocês por nos apoiar neste momento de perda imensa. 6 dias após o trágico acontecimento, restava dar o último adeus ao querido guitarrista. (4 de dezembro de 2004), a família Darrell e uma grande quantidade de amigos do meio musical se reuniram no cemitério Moore Memorial Gardens, em Arlington, Texas. Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Rob Zombie, Zakk Wylde, Corey Taylor e Dave Mustaine, entre outros, compareceram ao local para dar ao artista o último adeus. Jim Simons e Paul Stanley, membros da emblemática banda Kiss, cuja influência musical marcou significativamente os começos de Darren, fizeram à família um presente curioso, mas emotivo, um caixão original da banda. Outra das famosas figuras que marcou os inícios do falecido músico teve um gesto carregado de sentimentalismo. Eddie Van Halen solicitou que uma de suas guitarras mais icônicas fosse enterrada junto com o corpo de Dimebag. Em vida, Darrell pediu ao colega que lhe vendesse uma réplica daquele modelo. Infelizmente, isso não se concretizou, então Van Halen decidiu dar a ele a original para que fosse junto com ele. Após pronunciar as palavras, ele era um original e apenas um original merece a guitarra original. Ambos os músicos haviam estabelecido uma amizade, e até mesmo ao conhecê-lo, Darrell chegou a comentar que naquele momento não se importava de morrer porque finalmente havia apertado a mão do homem por quem começou a tocar guitarra. De fato, Van Halen foram as últimas palavras pronunciadas pelo guitarrista. O motivo? Dimebag e seu irmão Vinnie tinham um código secreto. Quando estavam se divertindo e se sentindo realmente felizes, eles gritavam essas palavras um para o outro, momentos antes de subir ao palco, naquele dia fatídico. Essa foi a última troca entre os irmãos, e a última coisa que saiu da garganta do músico. E em relação ao Vinnie? Com o coração em pedaços, ele fez um discurso emocionante que terminou com a frase "Descanse em paz, irmão Jimmy". Outro participante de destaque na cerimônia foi Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains, que prestou homenagem a Darrell, interpretando 2 músicas acústicas, uma delas de estilo folclórico. Mas apesar do grande número de participantes, houve uma ausência que se tornou mais do que notável, a do vocalista Phil Anselmo. O motivo? Ele foi vetado pela família de Darrell? Dias depois, o cantor afirmaria estar profundamente arrependido por não ter comparecido ao funeral, especulando que talvez ninguém o teria impedido na hora. Ele disse que, mesmo respeitando os desejos da família, sentia que deveria ter comparecido para se despedir apropriadamente. A quem ele chamou de irmão, durante 17 anos, a pessoa mais incrivelmente linda e um de seus melhores amigos no mundo. Ele lamentou por todos os membros da banda e fãs que amavam o Dimebag Darby, afirmando que não haveria outro como ele. Ele também lembrou do técnico de bateria do Damage Plan, afirmando que teria se sacrificado por ele.
Por fim, ele enfatizou que os meios de comunicação e as revistas de heavy metal, ao alimentar maliciosamente o conflito existente, destruíram o Pantera. Após a morte de seu ex-colega, o artista angustiado desejou ter conseguido silenciar os rumores das pessoas. Acreditava que se eu tivesse feito, tudo seria diferente. Você disse, poderíamos ter nos reunido e nos recuperado juntos. Por Vinny e por todos no Pantera. Olhei para trás e vi que aquelas eram as minhas pessoas e eu pertencia a elas. Há amor no meu coração. Após o funeral, Dimebag Darrell foi sepultado no cemitério Moore Memorial Gardens, em Arlington, Texas. Sua tumba levou um emotivo epitáfio. Ele veio e arrasou como ninguém, com um coração maior que o Texas. Nosso querido irmão, companheiro, mentor, ídolo e amigo, nós te amamos, até nos encontrarmos novamente. A partida de Darrell feriu profundamente seus fãs e entes queridos. Uma perda ainda mais dolorosa, considerando que sua vida foi tirada por um sujeito que dizia ser seu admirador. O agressor, posteriormente identificado como Nathan Gale, realizou um total de 15 disparos antes de ser abatido. O massacre poderia ter sido ainda mais trágico. Gale ainda possuía um carregador meio cheio e tinha também 30 balas adicionais em seu poder no momento em que caiu morto. O homem tinha apenas 25 anos, desenvolveu um forte vício em drogas e vivia com sua mãe, que costumava ouvi-lo dizer que estava sendo fortemente vigiado. Ele alistou-se nos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América e, como presente de Natal, sua mãe lhe deu o item que, ironicamente, o levaria à sua própria ruína, uma arma. Logo depois foi dispensado da Marinha. Os motivos pelos quais ele não fazia mais parte do corpo lançaram mais luz sobre suas ações. O jovem havia sido desligado por apresentar severos episódios de esquizofrenia paranoide. Além disso, ele tinha uma obsessão muito enraizada e quase doentia. Era um fã ardoroso de Pantera desde o ensino médio. Tão intensa era sua fixação pela banda, que seus conhecidos se sentiam sobrecarregados pela constância do tema em suas conversações. Alguns outros amigos já se haviam afastado dele até então, alertados por seu comportamento geral estranho. Um deles chegou até a informar que Gale mantinha conversas consigo mesmo. E um cachorro imaginário? Às vezes chegava a limites dos mais delirantes, oscilando constantemente entre o amor e o ódio. Ele chegou a mostrar a um amigo letras de músicas que pertenciam ao grupo, assegurando-lhe que, na verdade, eram de sua autoria, e que iria processá-los por plágio. Ele até afirmava que os membros do grupo estavam tentando roubar sua identidade. Ele era problemático e tinha antecedentes criminais. Dormir repetidamente em parques públicos, andar de skate em uma conhecida rede de lojas, receber bens roubados em um trabalho e dirigir com uma licença suspensa eram alguns de seus antecedentes. Embora houvesse aqueles que afirmaram ter ouvido Gale gritar que Darrell havia destruído a Pantera, uma investigação policial determinou que não havia provas que indicassem que o tiroteio foi motivado por isso. Nesse sentido, Finanselmo foi alvo de duras críticas e até mesmo culpado pelo ocorrido. Devido a uma frase que expressou em uma entrevista antes do tiroteio, onde afirmou que Dimebag merecia ser severamente espancado. Também não foram encontradas provas disso. Não havia indícios de que Gale estivesse ciente da polêmica entrevista. No entanto, o incidente dinamitou qualquer possibilidade de reunião do Pantera, pois a partir daquele momento Vinnie Paul se recusou a ter qualquer contato com Anselmo. Com o tempo, a banda encontraria uma maneira de voltar à ativa. O oficial Niggemeier, que conseguiu abater o atacante, não só foi absolvido de todas as acusações, como também recebeu o prêmio de valor distinto na aplicação da lei e foi nomeado oficial de aplicação da lei do ano em 2005. Após 2 anos, decidiu se aposentar devido a um diagnóstico de estresse pós-traumático. Como consequência do evento, foi transferido para outra divisão e teve que receber tratamento psicológico por anos. A tragédia trouxe de volta à mesa o debate que sempre reaparece nos Estados Unidos: a posse de armas. Em 22 de junho de 2018, um novo evento chocou os fãs de Pantera. Vinnie Paul faleceu em sua casa em Las Vegas. O músico foi enterrado ao lado do túmulo de sua mãe e de seu querido irmão. Dimebag Darrell Pantera tem sido reconhecido como uma das bandas mais influentes na história do heavy metal e do hard rock. Figurou em várias listas de prestígio. A TV a colocou no 5º lugar do seu ranking das 10 melhores bandas de heavy metal de todos os tempos.
e a VH1 a posicionou no 45º lugar das 100 melhores bandas de hard rock. Dimebag Darrell foi incluído mais de uma vez entre os 10 melhores guitarristas do metal. Com aparições frequentes em revistas, teve até sua própria coluna na Guitar World. Após sua morte, recebeu todo tipo de homenagens de vários programas e colegas que lhe dedicaram, desde canções até vídeos e shows em sua memória. Para o ano de 2022, Phil Anselmo e Rex Brown anunciaram uma turnê da Pantera, com Zakk Wylde e Charlie Benante substituindo os falecidos Darrell e Vinnie. Atualmente, a banda está em atividade e realizando espetáculos, embora tenha sido objeto de controvérsias por comentários racistas e de simpatia ao nazismo por parte de Anselmo. A morte de Dimebag Darrell foi uma tragédia que abalou profundamente a comunidade do heavy metal. Uma comunidade que lembra o 8 de dezembro como um dos dias mais fatídicos e sombrios na história do gênero,